O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Viver sem comprometer o futuro das próximas gerações. Usar os recursos naturais de forma inteligente para que estes se mantenham no futuro. Diretrizes que hoje norteiam as estratégias de muitas empresas. A sustentabilidade nas organizações é o tema do Em Tese de hoje e já está no ar. A sustentabilidade faz parte da agenda das principais empresas brasileiras, públicas e privadas. Muitos gestores entendem que a adoção de soluções sustentáveis e ecologicamente responsáveis são importantes não apenas para melhorar a imagem das suas organizações, mas também para torná-las mais competitivas e rentáveis. E é sobre esta postura cada vez mais verde das empresas nacionais que vamos conversar com o mestre em administração pela UFPR, Rubens Ribeiro, e com o doutorando também em administração na universidade, Rafael Borim de Souza. Olá, muito obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Bom, Rubens, hoje como a sustentabilidade é vista pelas empresas? A questão do contexto atual, vista a questão da acirrada competitividade que tem global, onde as empresas hoje não estão competindo somente com as empresas situadas na mesma cidade ou estado ou até no mesmo país, elas estão competindo com empresas no mundo todo. Empresas instaladas no Brasil estão competindo com empresas da China, assim como estão competindo com os Estados Unidos. Então, em vista dessa competitividade acirrada, fez com que fosse necessária uma nova concepção de negócios, uma nova percepção de como lidar com esses negócios. Em vista de que os recursos passaram a ser mais escassos, recursos naturais, surgiram legislações que restringiam algumas práticas trabalhistas, questão de carga horária, questão de salário mínimo. Então, tudo isso são limitadores para as empresas relacionadas à questão financeira. Então, fez com que surgisse a questão da sustentabilidade, no sentido de que as empresas deveriam, então, trabalhar de uma forma que equilibrasse esses pontos, que ela não retirasse muito do ambiente, da mesma forma que ela não explorasse os funcionários, da mesma forma que ela tivesse ainda assim um retorno, um lucro econômico, financeiro. Bom, e Rafael, qual é a diferença entre sustentabilidade, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. E a pergunta é muito interessante porque hoje nós vivemos uma mistura de conceitos nesta área, principalmente no que se refere ao desempenho das empresas em relação ao que é responsabilidade social, sustentabilidade e busca por um desenvolvimento sustentável. Então é muito interessante que cada cidadão saiba diferenciar muito bem quais são as contribuições de cada um desses conceitos. Primeiramente, é necessário entender o conceito de responsabilidade social, que é um conceito que é um desenvolvimento, uma evolução da filantropia. Filantropia era quando, antigamente ou hoje ainda, algum proprietário de empresa ou algum grande empresário resolve fazer uma doação ou algum investimento, com o dinheiro da empresa, mas esse investimento não está vinculado ao foco estratégico da empresa e também não vai gerar um retorno direto financeiro para a empresa ou para os funcionários da empresa. Então, isso nós entendemos por filantropia. Este conceito foi evoluído quando as empresas perceberam que era possível contribuir com a sociedade dentro de um foco estratégico da organização, de uma maneira que esta empresa e os funcionários da empresa e todos aqueles que se relacionam direto ou indiretamente com esta empresa possam ter algum retorno financeiro, social e até mesmo ambiental. Então, por responsabilidade social, nós entendemos atitudes organizacionais, empresariais, que contribuem com a sociedade, com o meio ambiente e com a economia, e que são atitudes que não estão previstas nas obrigações legais da empresa, ou seja, ela vai além do dever cívico que lhe é creditado pelas obrigações que ela obedece. A responsabilidade social é uma das ações que acredita a empresa como uma empresa sustentável. O que é ser sustentável? O que é sustentabilidade?
Sustentabilidade, ele é um conceito emprestado da área agrobiológica, principalmente para nós, administração, que diz o seguinte: sustentabilidade é a capacidade de um sistema manter-se produtivo mesmo em condições adversas. O que é uma empresa sustentável? É uma empresa que mantém o seu funcionamento mesmo em condições adversas. Sustentabilidade, então, constitui uma prática de gestão que visa um retorno para a empresa e para aqueles que se relacionam com a empresa nas esferas econômica, social e ambiental. Todo este conjunto de conceitos, de atitudes, são desempenhados. Responsabilidade social, filantropia, sustentabilidade, com o intuito de buscar e garantir que um dia nós alcancemos o desenvolvimento sustentável, que é uma meta maior dentro de todo esse conjunto de conceitos aí. E nós vamos mostrar o exemplo de uma empresa que investe em práticas sustentáveis. A Copel, Companhia Paranaense de Energia, é reconhecida por realizar suas atividades de maneira sustentável. A questão ambiental vem em primeiro lugar nas diversas usinas que a empresa mantém no estado. Veja mais detalhes na reportagem de André Martins. A preocupação com os impactos ambientais não é de hoje. Desde a década de 1960, a Copel desenvolve práticas sustentáveis. A empresa tem diversos programas para trabalhar a questão do meio ambiente, como a conservação de estações ecológicas e o plantio de matas ciliares. No processo de construção da usina Mauá, no Rio Tibagi, inaugurada no ano passado, por exemplo, várias atividades de preservação foram desenvolvidas. Nós tivemos vários programas ambientais implementados, com destaque, eu diria, para o programa de resgate de fauna, em que foram resgatados lá mais de 13 mil animais. A parte de flora também foi bastante importante, interessante. Foram resgatados mais de 1.000 espécies, né? Não de indivíduos das centenas de milhares lá, mas mais de 1.000 espécies de flora foram resgatadas nessa usina. A questão social também faz parte das atividades sustentáveis da Copel. A empresa possibilita a doação de recursos para entidades beneficentes por meio da fatura da conta de energia. Atualmente, este programa beneficia 104 instituições, representando uma arrecadação anual de cerca de 8 milhões de reais. Então, a Copel, na verdade, ela disponibiliza toda essa logística de arrecadar. Então, isso evita com que a empresa ou a entidade, ela tenha que utilizar telefones solicitando para pessoas a questão de doação. A Copel também promove um seminário anual para apresentação dos projetos sociais desenvolvidos por seus funcionários. Os trabalhos são realizados nas modalidades de acessibilidade, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e voluntariado. O seminário de 2012 contou com a entrega de uma premiação aos melhores projetos, dando incentivo para que outras iniciativas possam surgir. Além de todas as boas práticas sustentáveis que a Copel desenvolve para a comunidade externa, a empresa também se preocupa com a gestão dos resíduos sólidos que são gerados por suas atividades. Todas as unidades possuem lixeiras para a coleta seletiva do lixo. Eles são destinados para cooperativas de catadores, como prevê a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, em alguns casos através da Prefeitura, que realiza essa coleta, e em alguns casos a Copel doa esses resíduos, levando até essas cooperativas. E em outros casos a própria cooperativa coleta na empresa. E, Rafael, como a sustentabilidade norteia a decisão de algumas empresas? Bom, para que alguma coisa, algum fator, alguma externalidade possa exercer uma influência a ponto de nortear a decisão de uma empresa, essa situação precisa ser adotada como uma referência para a empresa, como um valor, como um princípio de gestão, na verdade. Então, nós temos assim muitos movimentos que marcam o ciclo de gestão das empresas ao longo da história. Qualidade, inovação, por exemplo. E nós acreditamos que nos dias contemporâneos, a sustentabilidade tem sido uma nova moda, talvez, e nós chamamos de uma nova onda
que provoca mudanças dentro da organização. Então, como que a sustentabilidade pode nortear as decisões organizacionais? A partir do momento que ela é adotada como um princípio de gestão. Vou decidir em relação a pessoas, quais são os aspectos sustentáveis que eu preciso observar. Vou decidir em relação ao meio ambiente, em relação à matéria-prima, em relação aos trabalhadores, quais são os aspectos sustentáveis mais relevantes. Quando isso começa a entrar de uma maneira mais recorrente dentro das pautas, das reuniões, das discussões e das aplicações e do cotidiano das empresas, então a sustentabilidade começa então a participar e nortear as decisões das empresas. E Rubens, a sua dissertação tratou da sustentabilidade e cognição. Como é que foi esse estudo? O que você percebeu? Tá. O trabalho, então, buscava verificar como que as empresas estão trabalhando a questão da sustentabilidade e se a questão da cognição, a percepção que os executivos, os gestores dessas organizações têm sobre a sustentabilidade, se fazia com que elas trabalhassem melhor a questão da sustentabilidade. Então, o estudo, nós pesquisamos 6 empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, na BMF Bovespa. Essas 6 empresas, elas fazem parte do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial dessa Bolsa de Valores, que ele mede, analisa o que essas empresas estão fazendo relacionado à sustentabilidade em várias dimensões que são listadas pelo índice lá. No caso, o que nós buscávamos, que foi buscado na pesquisa, era a questão da concepção, como é que os executivos, os gestores, percebem o ambiente, como é que eles analisam, como é que esse ambiente influencia eles para que eles criem, concebam estratégias enviesadas ou permeadas pela sustentabilidade ou princípios da sustentabilidade, como falou o Rafael, para que elas sejam aplicadas dentro da organização e conduzam a organização nessa questão da sustentabilidade, ou nesse meio sustentável, ou rumo à sustentabilidade. Então, a pesquisa verificou que as empresas que trabalhavam de forma mais equilibrada ou trabalhavam todas as dimensões propostas pelo índice, elas apresentaram vamos dizer assim, um desempenho melhor na questão da sustentabilidade. Nós criamos uma métrica para avaliar a questão da sustentabilidade e utilizamos o índice, vamos dizer assim, como amostra, né? Pegamos essas empresas, tudo, e fizemos essa análise. Bom, e Rafael, qual que é a importância de participar de um índice na Bolsa de Valores como esse? Bom, são várias situações que precisam ser contempladas, né? Porque muitas das vezes nós olhamos essas empresas listadas e não concedemos a devida relevância, né? Primeiro, as empresas, para estar num índice como esse, elas precisam obedecer a alguns quesitos, né? E esses quesitos, na maioria das vezes, ou quase todos, são de bastante complexidade. Além disso, além dessa competência prévia que a empresa precisa comprovar para estar dentro de um índice como esse, a empresa, quando está dentro de uma listagem como essa, ela consegue, né, maior retorno por parte do público, por parte do consumidor para o qual ela atende e para os públicos adjacentes, ou seja, às vezes eu, enquanto empresa listada neste índice, atendo você enquanto consumidora, mas não atendo os seus amigos, mas você vai ter a capacidade, né, o interesse de dizer, olha, a empresa tal tem este diferencial. Isso vai se disseminando na sociedade. E, além disso, o aspecto bastante relevante do ponto de vista empresarial é que isto agrega valor para a empresa no capital social dela e também econômico e também ambiental, no sentido de melhor possibilidade de conquistar financiamentos junto aos órgãos públicos, né, responsáveis por concessão de verbas diversas e também junto a outras empresas financeiras que buscam também investir em empresas que trabalham com essa preocupação com a sustentabilidade. Uhum. E no caso, por serem empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, que são de capital aberto,
essa percepção que o público tem de que a empresa está fazendo algo certo, que traz benefício não só para ela, mas para ele e para a sociedade da qual ele faz parte, faz com que as próprias ações dessa empresa sejam valorizadas, ou seja, a empresa acaba por agregar mais valor econômico, financeiro e, consequentemente, lucro para ela e também para os seus acionistas. E o consumidor está levando mais em conta isso na hora de comprar? Olha, nós não podemos dizer assim, é geral, né? Com certeza estão levando. Nós dependemos do nível de conscientização dos consumidores. Existem alguns produtos cujos consumidores já são mais conscientes, têm acesso a mais informação, né? Porque voga ainda muito no mercado aquela ideia, se é sustentável, se tem responsabilidade social por trás, é mais caro. Se é mais caro, então talvez não valha a pena investir. E não é verdade, né? Muitos produtos sustentáveis, que têm toda uma cadeia de produção limpa, são produtos que têm uma cadeia de produção mais barata, que conseguem chegar dentro do mercado de produção final e de entrega ao consumidor com um preço menor. Podemos dizer, no Brasil, que nós estamos caminhando por uma conscientização melhor e que uma grande parte dos consumidores jovens hoje se preocupam ou pelo menos se interessam por esse quesito na hora de consumir. E nós já vamos continuar essa conversa, mas daqui a pouco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. No quadro O FPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Noemi Rocha. Ela é estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Paraná e, através do programa Ciências Sem Fronteiras, está estudando nos Estados Unidos. E ela faz estágio, sabe onde? Na NASA, é isso mesmo. Vamos ver de que maneira a experiência de viver em um outro país contribui para a vida e a formação acadêmica. Olá, meu nome é Noemi, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Eu vim para os Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras e eu estudei na North Carolina State University, em Raleigh, por um ano, e agora eu estou no período de estágio, onde eu consegui um estágio como pesquisadora visitante no Jet Propulsion Lab, na Califórnia, que é um dos laboratórios da NASA. Eu estou estudando sobre os impactos do desflorestamento no ciclo da água e no aquecimento global, em um caso de estudo específico da Amazônia. Bom, eu vou ficar aqui até o final de agosto e as minhas expectativas são voltar para o Brasil, me formar, talvez entrar para um mestrado ou começar o PhD. E para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece aí na sua tela. A ARI está também nas redes sociais. E nós saímos do intercâmbio e voltamos para o nosso assunto do Em Tese de hoje, que é a sustentabilidade nas empresas públicas e privadas do nosso país. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o mestre em administração pela UFPR, Rubens Ribeiro, e o doutorando, também em administração na Universidade, Rafael Borim de Souza. Bom, Rubens, a sustentabilidade não é um tema novo, né? Nós vimos que a Copel adota práticas sustentáveis desde a década de 60. Mas o que há de novo quando a gente fala em sustentabilidade e o que mudou, né, quando a gente fala em sustentabilidade de lá para cá? Tá. O que aconteceu da época de 60 ou até antes para hoje foi simplesmente a percepção da importância relacionada a esse tema. Antigamente existiam menos empresas, existiam menos pessoas, menos consumidores, mais recursos em relação, ou seja, em contrapartida, existiam mais recursos disponíveis. Se tinham menos empresas e mais recursos, elas não precisavam ter uma responsabilidade
em relação à exploração desses recursos. Não tinha um governo por trás para impor legislações relacionadas a leis trabalhistas, por exemplo, aos funcionários. Então, não havia uma preocupação quanto a isso nas empresas. Com o passar do tempo, dos anos, a questão da competição, muitas empresas, muitos consumidores, muitos trabalhadores, a conscientização da população, dos governos, acabou que a sustentabilidade passou a ser, vamos dizer assim, imprescindível para que essas empresas possam sobreviver ou se perpetuar ou continuar funcionando ou em atividade. Então, a diferença básica é que hoje a sustentabilidade ela é vista como, vamos dizer assim, o princípio. Antes de começar qualquer atividade, o que tem nessa atividade que eu posso fazer, o que eu devo fazer, que vai conduzir a minha empresa para um futuro sustentável ou rumo à sustentabilidade. E o que é de novo? Quando a gente fala em estratégias de empresas ligadas à sustentabilidade. Tá, relacionado às estratégias, a partir do momento que a sustentabilidade, então nós trabalhamos com 3 dimensões gerais, a questão da dimensão ambiental, social e econômica. A partir do momento que a sustentabilidade é vista como importante ou de extrema relevância no contexto organizacional, e os executivos que dirigem essas organizações, os diretores, gerentes de nível médio ou superior, eles começam a perceber no ambiente onde as organizações estão inseridas, nos concorrentes, fornecedores, consumidores, o que ela pode fazer nessas relações que traga benefícios não só econômicos, mas também social e ambiental, para que ela consiga manter esse equilíbrio. Por quê? Porque hoje não tem mais recursos ilimitados como se pensava antigamente. Não tem funcionários, vamos dizer assim, que conseguem ou aguentam trabalhar 18 horas por dia. Então, existe legislação que devem ser respeitadas e cumpridas. A sociedade, a comunidade onde aquela empresa está inserida, ela não aceita mais que ela, por exemplo, polua o rio quando está fazendo suas atividades, ou que ela não contrate mão de obra local, que ela não, de alguma forma, contribua com o desenvolvimento daquela comunidade. Então, a partir daí, as estratégias de negócio dentro das organizações são concebidas tendo por base princípios relacionados à sustentabilidade. E se elas são concebidas com base em princípios de sustentabilidade, elas tendem a levar ou conduzir a empresa rumo à sustentabilidade ou contribuir com o desenvolvimento sustentável. Como o Brasil está em relação a outros países, quando falamos de sustentabilidade? O Brasil ele vive um paradoxo, vamos dizer assim. Em algumas situações nós estamos muito à frente do que os outros países. E acredite se quiser, a nossa legislação é uma legislação de exemplo, para muitos países. Tivemos aí alguns contratempos, algumas polêmicas, relacionadas à legislação, mas para isso nós devemos tirar o chapéu. O Brasil, em termos de legislação, ele é extremamente crítico no que se refere aos aspectos de sustentabilidade. No entanto, nós temos a grande dificuldade, é um país de dimensão ambiental e a dificuldade de se fiscalizar um país deste tamanho é bastante grande. Agora, há um tempo atrás eu participei de um estudo que comparou os relatórios de sustentabilidade das empresas brasileiras com as empresas canadenses, por exemplo. Nós partimos do pressuposto que o Brasil perderia, longe dos relatórios canadenses. E tal foi a surpresa que os nossos relatórios possuem uma qualidade muito maior do que os relatórios canadenses. Então, nós percebemos que talvez a dimensão de empresas envolvidas, engajadas, seja menor. Mas as empresas que estão realmente envolvidas procuram fazer de uma maneira que elas tenham nisto um diferencial, não só para o mercado local, mas também para o mercado nacional e internacional também. E agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para conhecer o que está sendo pesquisado de diferente e curioso pelo mundo. É o Giro de Pesquisas.
Lembrar de nomes e rostos é uma tarefa mais complicada para os homens. Foi o que concluiu um estudo da Universidade McMaster, no Canadá. Os participantes foram apresentados a diversos retratos com nomes e tinham 5 segundos para memorizar cada rosto. As mulheres foram as mais capazes de identificar as fotos repetidas. Os cientistas usaram um aparelho para monitorar a direção do olhar dos participantes e perceberam que as mulheres movimentam mais os olhos e reconhecem melhor as diferentes feições faciais. Pesquisadores da Universidade de Umeå, na Suécia, acharam uma ligação entre remédios para Alzheimer e benefícios ao coração. Os cientistas analisaram o histórico de mais de 7.000 pacientes com Alzheimer. O estudo concluiu que o tratamento com um grupo específico de remédios reduzia o índice de mortalidade de acidente cardiovascular em até 35%. Os pesquisadores ainda não sabem explicar a relação, mas apostam no poder anti-inflamatório do medicamento. Bom, e só para a gente finalizar, quais os principais desafios quando falamos em sustentabilidade? Bom, o principal desafio é que, apesar de ser um tema antigo em termos de discussão e aplicação em outros países, aqui no Brasil ele ainda é muito incipiente, né? No mundo a gente vive aquela mudança vivida pelas empresas que são as nascidas globais, né? Born Globals. E o grande desafio é que nós possamos ver que as novas empresas sejam aquelas nascidas sustentáveis, né? Born Sustainables, que a gente fala. De uma tal maneira que a sustentabilidade entre desde já na missão, na visão, nos valores da empresa, para que isso seja disseminado com maior confiança e com maior tradição para a sociedade também. O desafio maior é ainda a incipiência do tema. Então seria, vamos dizer assim, mudar ou evoluir a lógica de pensamento dentro do sistema, que atualmente é a lógica capitalista, é a lógica puramente econômica. Então, a partir do momento que muda-se essa lógica, ela passa a ser um valor, um princípio, algo natural. Então, pode ser que facilite ou permita que essas empresas aí nasçam de forma sustentável, já que a lógica por trás da criação de um negócio é basicamente ou simplesmente a sustentabilidade. Tá certo, muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Até. Muito obrigado. Muito obrigado. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe e mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau!